Oi, gente, tudo bem? Aproveitando essa época de Halloween, vim aqui com um vídeo de fantasia. Gente, faz muito tempo que eu não posto vídeo de fantasia, mas é uma coisa que eu amo fazer. Então, resolvi filmar dessa vez pra vocês. Essa fantasia é uma fantasia de pirata. A Laura tinha uma festa de Halloween pra ir, a fantasia, e pesquisou lá o que ela queria usar, achou uma referência de fantasia de pirata e pediu pra eu fazer. Então, vem comigo fazer essa fantasia. Comecei enrolando uma fita na cintura do manequim para tirar o molde do corset. Isso é uma técnica ótima para fazer vários moldes. Rolei algumas vezes a fita para o molde ficar bem firme. O modelo dele vai ser só a cintura com uma meia taça embaixo do seio. O certo seria primeiro fazer a molagem com as linhas no manequim, né, e acertar direitinho as medidas para depois fazer esse passo que eu tô fazendo com a fita. Mas eu preferi usar como base o recorte do manequim para fazer as medidas. O ideal seria fazer com uma fita crepe para poder nomear todos os moldes. A fita transparente que eu usei não pegava direito a marcação da caneta, então eu tive que ficar cuidando para não trocar as peças de lugar. O corte do molde do corset é muito parecido um com o outro e também tem a parte de cima e a parte de baixo, e aí então tem que identificar certinho para não costurar errado. O bom de usar a fita para fazer o molde é que ela gruda no tecido, então tu não precisa botar alfinete para cortar. Molde pronto, agora é só costurar. Gente, reparem que eu tô fazendo isso em casa. A máquina que eu vou costurar tá lá na minha mãe. Então, primeiro eu vou cortar tudo para depois ir na casa da minha mãe começar a costurar. Comprei 1 metro desse tecido. É um tecido bem baratinho, que é tipo um tecido de forro. Ele é meio de malha. Tem que ter um caimento, gente. O tecido, ele tem que ter caimento para fazer os babadinhos. Cortei 40 centímetros do tecido, usando toda a largura dele. A saia, ela vai ser tipo uma saída de praia, tipo uma canga que amarra na cintura. O que sobrou de tecido, eu dividi em 2 partes. Uma vai ser a bandana da cabeça e a outra eu recortei em tiras para fazer o babadinho da saia. Eu filmei assim, eu deveria ter filmado de pertinho, bonitinho, mostrando pra vocês passo a passo, mas, gente, eu tava assistindo uma série ali, resolvi fazer, quase que eu não filmei, daí eu botei pra filmar, pra poder ter vídeo dessa fantasia. O corte da saia ficou assim, e os retalhinhos assim, ó, gente, eu cortei nesse tamanho dos retalhos pra fazer o babadinho. E eu vou emendando um no outro, assim, até fechar completamente os babados. Pra fazer a camisa, eu usei um tecido de lençol branco que eu tinha em casa. Peguei uma blusa minha do modelo que mais ou menos parecido do que eu quero fazer, dessa parte, assim, de ombro a ombro, pra fazer o encaixe da manga. Eu acho que eu cortei um pouco grande, mas depois eu vou ir diminuindo. Conforme eu for costurando, dá pra ir diminuindo. Ela vai ter um ombro a ombro e vai ser meio bufante, meio ciganinha, assim. Então, eu fiz ela grande. Pra, de fato, ficar o que eu quero, assim. Que ela tem que ficar bem cheinha. E aí, o corte foi assim, é só esse corte do braço ali que eu fiz. É tipo um quadrado com esse corte ali. E a manga, gente, é uma manga reta, ó. Tá vendo? Só com uma abertura, assim, tipo um sino. Eu ter filmado um pouco melhor a camisa, mas não filmei. Agora eu tô fazendo o babadinho. Já cheguei na minha mãe pra costurar. E vou começar pela saia, fazendo o babadinho. Pra fazer o franzidinho do babado, eu passo uma costura bem na pontinha, assim. E depois eu venho puxando o fio pra ele enrugar todinho. Na costura tem 2 fios. O fio que vem de cima e o fio que vem de baixo. A gente tem que puxar o fio de baixo para fazer isso, essa técnica aqui, ó. É o fio de baixo que faz isso. O fio de cima, ele estoura. Mas o fio de baixo, tu pode puxar ele todinho, que ele enruga todinho, ó. Mas com calma, bem delicado, porque o fio também, né, a linha, ela não é tão forte e ela pode arrebentar. Alfinetei os babadinhos na saia e comecei a costurar. A princípio, eu cortei a saia num retângulo reto. Só que depois eu vi que ia ficar muito tecido. Então, eu cortei assim, tipo um sorriso. Mais ou menos isso, com as pontinhas mais finas, mais estreita. Depois eu vou mostrar pra vocês. Costurei 3 tiras de babados na saia. Depois eu vim fazendo a bainha. Dobrei 2 vezes ali pra fazer a cintura. E também a bainha na barra, na parte de baixo. Eu comprei esse tecido, mas eu não sei o nome, gente. Ele é tipo uma malhazinha. Ele tem um ótimo caimento. É bem daqueles tipo de geladinho, assim. E eu tentei fazer com o cetim. Mas o cetim não deu certo, porque o cetim, ele fica muito cheio, assim, ele dá muito volume. O que eu queria era caimento e movimento, só que eu não queria gastar muito. Então, eu comprei esse tipo de tecido, que ele é um forro. Ele é pra usar como forrinho. Agora a camisa. Eu começo costurando a manga, mas eu tenho que primeiro fazer a medida da cava. E a cava é aquele cortezinho que eu dei no quadrado da camisa, sabe? Aquele cantinho ali onde vai a manga. E aí, eu medi certinho e comecei a costura a partir dali. Deixei a parte de cima aberta e fechei para baixo. Para unir a manga na camisa, eu fechei a camisa primeiro. Só que, gente, não filmou essa parte. Então, eu fechei a lateral da camisa e deixei a parte da manga da camisa aberta. Não sei se vocês vão conseguir entender, mas depois que eu mostrar ali, depois de costurado, vai dar para entender. Botei um alfinetezinho onde tem a costura com costura, uni, né?
e vim costurando o resto. E ficou assim, eu coloquei o alfinete bem no sovaco para poder fazer a costura essa que vem ali para cima. Pra fechando a outra manga, mesma coisa. A costura vem a partir da medida que tem a cava. A camisa já tá costurada na lateral, então eu pego costura com costura bem debaixo do sovaco, né? Tanto da manga quanto da camisa. Deixo costura com costura bem alinhadinho com o alfinete e depois venho fechando manga com camisa. E fica assim, parecendo um saco de batatas. Agora, para fazer a bainha, eu dobro 2 vezes. Essa é a bainha da parte de cima. A camisa, ela vai ser ombro a ombro, tipo ciganinha, gente. Ela cai nos ombrinhos assim e eu vou passar um lastex depois para ela ficar toda enrugadinha. Bainha pronta, vou deixar só essa bainha de cima pronta, porque a parte de baixo eu não sei qual vai ser a altura. E as mangas também, vai ser para depois. Para usar o lastex, eu tenho que enrolar o elástico todo na bobina. O elástico do lastex, né? A linha do elástico do lastex tem que enrolar todo na bobina à mão. O lastex, ele dá aquele babadinho, assim, ele, quando tu vai costurando, ele vai enrugando tudinho. Então, eu passei umas 4 vezes, assim, pra ficar bem firme e diminuir bem essa parte que vai ficar de ombro a ombro, porque tava bem grande, né? Parecia um saco de batata. Por isso mesmo eu fiz grande, pra poder dar esse aspecto, assim, de bem bufantezinho, né? E ficou assim, ó, que já tá se transformando, gente, olha isso. Já ficou outra cara, já não parece mais um saco de batata. Tá parecendo um pijamão da Idade Média. Olha isso, vai dizer, vou ter que diminuir, porque pra mim ficou grande, imagina pra Laura. Mas realmente parece aqueles pijamão de filme antigo, assim, de época medieval, que as mulheres colocavam vestidos e vestidos por cima. Diminuiu, eu cortei na altura e passei um lastex ali debaixo do peito, pra ficar esse babadinho, assim, esse bufantezinho bem no peito. E por último, o corset. Gente, o corset eu usei tipo um couro fake que eu tinha aqui. Ele é um camurça fake que eu tinha, porque é um tecido com estrutura, é um tecido firme, duro. Então eu resolvi usar ele para poder fazer esse corset. Costurei peça por peça, mas a costura que eu fiz foi uma costura batida. Eu coloquei um sobre o outro, ao invés de unir um com o outro e costurar para depois virar. Não, eu costurei um sobre o outro. Não tem costura virada. É uma costura batida. Se vocês conhecem essa expressão, eu aprendi essa expressão de costura batida na faculdade. Um exemplo de costura batida é aquela calça jeans, que tem aquela costura dupla no meio das pernas. Ele vai ser só essa parte, ele não tem forro, não tem nada, gente. Eu vou só colocar depois 2 ferrinhos de meia taça, que vai ficar ali na estrutura embaixo do peito. Como eu falei pra vocês, ele é só cintura. Ele faz aquele formato do peito, assim, com um triângulo, e é ali que eu vou encaixar os ferrinhos pra fazer a meia taça. Peguei um sutiã velho que eu tinha e tirei o ferrinho ali da meia taça. Só que eu não usei ele inteiro, porque essa volta dele ali não tinha o mesmo modelo que eu fiz. Então, eu cortei só um pedacinho para fazer a estrutura do meio, assim, para fazer essa ponta que fica entre os seios. Para dar estabilidade, para dar sustentação naquela parte do meio. Costurar foi na mão, porque na máquina não tinha como, eu queria só uma viradinha bem curta. E aí, eu fiz tudo na mão. Fiz dos 2 lados do mesmo jeito, tudo costuradinho na mão ali, foi bem rapidinho. E assim ficou, ó, ele fica bem firminho no meio. Pra fechar atrás, eu cortei uns buraquinhos. Eu pensei em colocar um ilhós, porque fica melhor. Deixando assim só no buraco, conforme vai apertando, né, pra deixar bem firme na cintura, ele pode abrir, pode arrebentar. Eu fiz os buracos de um lado e pra fazer do outro lado eu marquei com os giz. E aí ficou assim. Pra fazer essa trama, a gente vai usar um cadarço. Pra manga dar aquele efeito bufante, eu passei um lastex na altura do cotovelo. A gente achou que tava pequeno a boca da manga, então eu resolvi aumentar. Abri a costura até a altura do cotovelo, onde tá o lastex ali, e coloquei uma emenda. Pra fazer essa emenda, eu cortei um triângulo e costurei na manga, assim fazendo com que a boca da manga fique mais larga. Eu fiz o corte desse aumento do triângulo um pouquinho maior para poder fazer a bainha, junto com a bainha da manga, né? Eu fiz dos 2 lados, nas 2 mangas, e realmente ficou bem melhor depois desse aumento. Essa fantasia eu tô fazendo pra Laura, porque foi ideia dela, mas eu já tô fazendo num tamanho que eu também posso usar, porque eu amei. Agora estiquei aqui pra vocês verem como ficou no final. A Laura já usou, não deu nem tempo de eu vir mostrar pra vocês antes, mas enfim, acabei não fazendo a bainha. O aumento que eu fiz na manga, ó, o triângulo que foi aberto, costurei, fiz a barra aqui, coloquei o lastex aqui, né, pra ele dar esse efeito de bufante na manga. Tem um lastex na cintura, que eu passei várias vezes o lastex. E aqui também.
várias vezes, ó. E bem juntinho, pra ficar bem enrugadinho. E o corsete ficou assim, ó. Ele deu uma enrugada, porque eu não coloquei, gente, apesar do tecido ser meio firminho, eu não coloquei barbatana, então ele ficou dando uma enrugadinha, assim. Mas ficou bonito igual. E aqui que eu falei, ó, ele arrebentou. E aí eu tive que fazer outro buraquinho. Então o bom seria colocar um ilhosa aqui, ferrinho que coloca aqui. Desse lado aqui também, ele quase arrebentou, então eu fiz um buraquinho mais pro lado. Isso aqui eu posso arrumar, gente, é só trocar, descosturar e colocar outro pedaço. E aí colocar com ilhós. Eu procurei aquela fita que vem pronta com ilhós, mas eu não encontrei. Só tinha pra colocar um por um. Só que eu não quis colocar, não coloquei, fiz assim mesmo. Só que eu acho que eu vou colocar. Eu quero usar e quando eu usar eu vou ter que fazer um aumento aqui, eu acho. E aí sim colocar o ilhós. É que também eu fiz muito rápido, né? Porque logo a Laura já tinha que usar. E a saia ficou assim, ó, gente. A saia, como eu falei pra vocês, que eu tinha cortado num retângulo reto, né? Mas ficou muito pano nas pontas. Então, eu fiz essa curva aqui, ó. Ela tem essa volta aqui. E aí, coloquei 2 babados. E o que sobrou de babado, eu coloquei aqui também no meio. Então, a saia, ela é usada assim, ó. Com as pontas pro lado, né? Como se fosse uma saída de praia, assim. Ela é amarradinha no lado. A gente deu um pontinho aqui pra Laura usar na ponta e aí depois amarrou e ficou penduradinho. Montei todo o look pra vocês verem como fica essa fantasia. Eu já tava com a unha pintada de preta ali com os pontinhos dourados e até combinou. Na minha cabeça, a pirata usa unha preta e é cheio dos ouro. Então eu fiz o máximo ali, pendurei umas coisinhas no cabelo. E eu tinha essa bota, gente, essa bota há mais de 20 anos, uma bota de couro perfeita. Uso ela mais, é só pra essas ocasiões de fantasia. Eu guardo ela porque ela é de couro e ela tá perfeita. Ela tem essa dobrinha ali, ela combinou super com essa fantasia de pirata. E ela também com fantasia de bruxa, porque ela tem o bico bem fino. Enfim, gente, eu guardo ela só pra essas ocasiões. Coisa que eu super me reconheço é nisso, fazendo fantasia. Então, sempre que eu fizer alguma fantasia, eu vou estar postando vídeo aqui. Espero que vocês gostem. E a Laura, como ficou com a fantasia? Gente, eu não tenho vídeo gravado na horizontal, porque esse foi o dia que ela saiu na festa e eu acabei esquecendo de gravar. E foi só o único vídeo que ela gravou com a fantasia inteira. Então, é isso.